E aí, povo, tranquilo? No vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre o sax, e nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas coisas mais formais. Eu tava pensando aqui, eu decidi que vai ter uma terceira parte sim, então a terceira parte vai vir provavelmente na semana que vem ou na outra. Sobre o último vídeo eu queria só consertar um pequeno errinho, na verdade uma coisa que eu esqueci de colocar, que foi, na hora que eu coloquei sobre os idiomas, sobre a forma escrita, principalmente no inglês antigo, eu esqueci de colocar a escrita S-E-A-X, sax, né? Da forma que está escrita aqui no nome do vídeo, inclusive. Essa é uma forma correta, essa também é uma forma do inglês antigo, então também é uma forma certa de se escrever sax. E eu também queria falar um negócio que eu esqueci de falar, já que eu estava falando sobre linguística, sobre a pronúncia, pelo menos a pronúncia atual da palavra. A gente vê muito estrangeiro falando six, siax, e essas não são pronúncias reconstruídas da palavra, tá bom? Isso são pronúncias modernas, não se falava assim. A gente não tem nenhum indício de que se falava six, siax e tudo mais. O que a gente sabe por reconstrução da língua é que se fala alguma coisa entre sax, bem abertão, e sex, independente da variação. É complicado falar um pouco de linguística porque tem muita variação, porque essa palavra aparece em muitos idiomas. Mas, basicamente, a gente pode traçar no meio aí que, independente do sotaque, vai ser algo como sex ou sax. Inclusive, se você deixar a palavra um pouco mais longa, como sex, sabe? Juntando os dois um pouco, seria um pouco a pronúncia. Só lembrando, não é que existe uma pronúncia correta, em línguas não se fala disso, né? Mas existe um certo padrão de como que as palavras são ditas, e para se compreender melhor essas palavras, é bom ser um pouquinho fidedigno esse padrão. Não significa que seja errado falar de outro jeito, mas não é o jeito que se falava antigamente. E tá, é o sax ou a sax? E aí é uma outra pergunta que é meio complicada, porque depende muito do idioma. Em alguns idiomas a palavra aparece como masculino, como feminino ou como neutro. Tem esse terceiro gênero em muitas das línguas germânicas, quase todas. Por exemplo, aquele it, do inglês moderno. E as palavras com frequência mudam de gênero de acordo com a língua que está falando. Por exemplo, livro em norueguês é feminino, em português é masculino. Então a gente tem essas diferenças linguísticas. E dependendo da influência que aquele idioma está sofrendo, vai ser masculino, vai ser feminino. Eu gosto de falar o sax, mas não como uma palavra masculina, e sim como uma palavra neutra. É que na língua portuguesa, por herança latina, o neutro tende a ter essa familiaridade com o masculino, mas eu costumo falar o sax como se fosse uma coisa neutra, não necessariamente masculina, mas também não feminina, porque é uma faca, é um objeto. Mas depende. Não tá errado se você falar a sax, principalmente se você estiver falando a faca sax, então fica meio que subentendido. E esses são os adendos sobre o vídeo passado. O que vai vir agora é a parte formal, que eu vou explicar mais ou menos as características de um sax, e vamos seguindo nessa. Bom, tem uma série de características que quase todos os saxes têm. Quando eu digo quase, é porque a gente está falando de, 99% dos casos, 99,9%. Se você pegar 1000 saxes e um deles estiver fora dessas características, ele não deixa de ser um sax por causa disso. Mas aí também, né, 0,1%, a gente tem que levar isso em conta. Então, a menos que a gente esteja fazendo uma réplica específica ou alguma coisa, uma releitura dessa faca específica, se você colocar isso em outros saxes, talvez descaracterize um pouco o estilo, mas você vai ter um precedente. Então, sabendo do precedente, você pode usar ele para justificar um desvio no estilo. Mas, num geral, por regra, bem assim, bem entre aspas, a gente consegue definir algumas regras que quase todos os saxes têm, e que se um sax não tiver, é um em milhares. Então, é bom a gente manter isso em mente. Um outro ponto sobre essa lista de características é que algumas outras facas podem se encaixar em praticamente todas, tirando uma ou outra, e mesmo assim elas não são consideradas saxes. E eu vou explicar mais ou menos na última parte dessa lista por que isso. Ok, então quais pontos são esses? Ponto número 1. Todo sax, sem exceção, só tem um gume. Eles não têm contrafio, eles não têm um fio falso, eles não são como adagas. Todo sax só tem um gume. E sobre isso é importante falar que existem espadas que são de fato mais curtas do que muitos saxes. Existem espadas às vezes com alguns 40, 50 centímetros, às vezes em túmulos de crianças e tal, então não é bem uma regra, mas existem espadas curtas que são achadas em achados meio que aleatórios. E elas não são saxes.
A confusão pode surgir um pouco porque, como eu falei no vídeo anterior, durante o período carolíngio, em latim se usava muito o termo gladius para falar de lâminas mais curtas, incluindo os saxes, provavelmente. Mas isso não significa que essas facas eram gladius de verdade, com 2 gumes e tudo mais. Elas provavelmente eram saxes, que eram chamados de gladius, e são diferentes das espadas curtas, ok? Então, assim, todo sax só tem 1 gume. Essa é a primeira regra que você tem que manter em mente. Se tiver 2 gumes, pronto, já elimina dessa lista. Não é um sax. Ponto número 2. Todo sax é reto. Ou pelo menos direcionado para ser reto, como se fosse uma arma de estoque. Não existem saxes curvos para frente, como se fosse um kukri ou uma carambite ou alguma coisa do gênero, e não existem saxes curvados para cima, como se fossem sabres ou katanás ou coisas do gênero. Só que aí é importante falar 2 pontos. De vez em quando você vai ver um sax que parece ser curvado para baixo. Por que eu digo parece? Às vezes eles até são, entre aspas, né? Isso pode acontecer por 2 motivos. Ou o uso, muitas vezes o aço do dorso era mais macio do que o aço do gume. Então se você começa a bater com muita força, muita vontade em algum alvo mais duro, como por exemplo um elmo ou alguma parte de uma armadura de alguém, eventualmente essa lâmina vai curvar um pouquinho para frente. Não significa que ela tenha sido pensada para ser curvada para frente, mas sim que isso aconteceu por acidente com o uso. Outra questão pode ter acontecido por oxidação, então muitas vezes você vai ver o gume mais ou menos oxidado ali no meio, então forma uma barriga negativa ali no gume, e muito provavelmente o motivo disso é a oxidação. Como era uma parte mais fina da lâmina, é mais fácil que ela oxide, ou então ela quebra, forma um dente, e daí você afia para eliminar aquele dente dali. Mas não significa que ela foi forjada ou preparada para ser curvada para frente. Eu vou mostrar um exemplo bem extremo de afiação, que claramente é afiação. Isso é uma faca, tá? Isso não é considerado exatamente um sax, isso é uma faca do mesmo período dos saxes, mas vocês podem perceber que o dorso está meio curvado, e isso também acontece em alguns saxes e espadas de um gume só. Um dos motivos para isso acontecer, diferente de você forjar a lâmina curvada, é durante a têmpera. Antigamente, quando você ia temperar uma lâmina, como você tem aços distintos no gume e no dorso, eles vão ter ritmos de retração durante a têmpera um pouco diferentes. Então, é normal que isso aconteça. Elas deformavam muitas vezes, principalmente peças muito longas, com uma diferença muito grande da quantidade de material que você tem no dorso e no gume. Mas, claro, nesse caso uma faca pequena, que eu mostrei, mas isso também acontece em facas pequenas, mas é mais comum em peças grandes. Isso não significa que a faca tenha sido forjada para ser curvada. Significa que aconteceu por um acidente. E diferente de hoje, em que se isso acontece com uma lâmina de qualquer ferreiro, qualquer cuteleiro mais profissional, ele tende a jogar a lâmina fora ou tentar destemperar e alinhar aquilo. Antigamente você mantinha o trabalho. Por isso que muitos cuteleiros, inclusive eu, que trabalham com peças históricas, na hora que isso acontece, você deixa isso acontecendo, porque isso é comum em peças do período. Para essas peças, você está dentro de um padrão. Mas, de novo, isso não significa que a lâmina seja curvada. Significa que ela sofreu algum tipo de acidente ou algum tipo de imprevisto que deixou ela curva. Não confundam isso com uma lâmina voltada para baixo de propósito, como por exemplo um kukri. O terceiro ponto, o perfil de lâmina ou a geometria do fio dessas facas praticamente sempre é flat ou convexo. Eu vou mostrar a imagem para vocês verem a diferença. Não existem saxes consideravelmente côncavas ou feitas com o tal do hollow ground hoje. E quando eu digo consideravelmente é porque eventualmente existiam algumas rodas de afiar que podiam fazer um polimento que deixava mais ou menos côncavo. Mas é quase imperceptível. Agora, a geometria de fio dessas lâminas é muito difícil da gente ver com frequência, porque por um vidro de museu você não consegue identificar a geometria de uma lâmina. Principalmente porque elas normalmente estão cheias de uma camada de ferrugem em cima. São artefatos aí de mais de 1000 anos, na maioria das vezes. Então você tem uma crosta de óxido ali em cima que dificulta você dizer com precisão qual que é a geometria de fio daquilo. Mas as que a gente consegue ver, elas são todas flats ou convexas. Às vezes, por afiação, que eu vou falar de novo depois, e por oxidação, você vai ter uma parte dessa geometria de fio que está deformada, como eu posso mostrar nessa imagem. Olha mais perto da ponta como a geometria de fio é diferente de mais para o centro. Isso não quer dizer que essa faca tivesse uma geometria de fio dupla, mas sim que ela provavelmente foi afiada demais ali na ponta, ou porque ela quebrou, formou um dente e daí foi reafiada ali,
ou porque ela simplesmente oxidou e perdeu aquela parte. A gente consegue assumir isso olhando o padrão da lâmina e olhando o padrão de outras lâminas do período. Agora, essa regra já é uma regra que tem um pouco de exceções aí no meio. No vídeo passado eu mostrei os saxes de Elblag, que são considerados saxes por alguns arqueólogos. Elas não têm essa geometria de fio flat ou convexa, ela tem uma geometria de fio bem diferente. E além dessas, que é um grupo específico que está isolado, não é nem considerado universalmente como um sax, mas além dessas tem esse sax, que, como vocês podem ver, tem uma geometria que parece mais ou menos um Scandi, porque você tem um flat que começa mais ou menos no meio da lâmina. Agora, uma outra coisa importante é você lembrar que muitos saxes têm fullers, que a gente tem que considerar que você tem um fuller, você tem um fator ali que é muito decorativo, e que isso pode atrapalhar e modificar um pouco a geometria de fio da lâmina toda. Mas assim, por regra, a menos que você esteja trabalhando com fullers ou com algumas peças que são exceção, a gente tem que considerar que na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, elas são convexas ou flat. Quarto ponto dessa lista, quarta característica. Nenhum sax tem ricaço. Nenhum entre aspas, já vou explicar. Mas assim, você não vê ricaços em lâminas. Nem ricaço, nem um botão como nas facas gaúchas, facas integrais. Você vê uma transição entre a lâmina e a espiga contínua. Às vezes a espiga é mais grossa que a lâmina, mas você não vê um ricaço ali na lâmina. Eu disse nenhum entre aspas, porque uma vez, faz muitos anos, eu vi uma foto de um sax num museu, ou seja, através do vidro, que eu já falei que não é uma boa, que tinha uma coisa que parecia ser um ricaço. Só que eu nunca mais encontrei essa foto, então não vou poder deixar ela aqui. Mas assim, todos os saxes que eu já vi em museus, em livros ou coisas do gênero, nenhum deles tem ricaço. E esse que tinha, ou que parecia ser um ricaço, podia muito bem ser uma oxidação ali, ou restos de matéria orgânica. Por exemplo, o cabo. Às vezes a lâmina ela entra um pouco dentro do cabo, mas num geral, facas dessa época não tem ricaço, nenhuma faca. E saxes estão dentro dessa. Aí vem para um outro ponto, que é o quinto. Todo sax tem uma espiga escondida, entre aspas. Por que eu digo entre aspas? Existem dois saxes muito específicos de todos os saxes que eu já vi, de todos os saxes que eu já conversei com muitas pessoas que estudam isso muito a fundo, que não são espiga escondida. Tirando esses dois, todos os saxes têm espiga escondida. Esses dois, para nomear bem, os dois estão na região atual da Alemanha, datam mais ou menos ali da virada do século VI para o século VII, e eles são Fulteng. Fulteng é quando a espiga pega todo o cabo e você tem talas ao redor. São duas lâminas muito específicas. Não dá para falar que os saxes têm Fulteng por culpa disso. Mas tá, tem uma exceção aí. Então fazer um sax Fulteng, se você estiver pensando nesse contexto de lâminas do século VI para o século VII, dessa virada, faz sentido se você estiver pensando em contextos alemães. A espiga dos saxes está sempre mais ou menos ali no meio da lâmina. Muitas vezes é grossa, às vezes são um pouquinho mais finas ali, você tem o ombro ali um pouco maior, mas, num geral, ela é um pouco grossa, principalmente nas lâminas maiores. Isso não tanto porque é uma característica estilística, mas às vezes porque é uma característica estrutural. O aço da época era pior do que o nosso, então faz sentido você fazer uma coisa reforçada. Agora, isso também tem algumas aparentes exceções. Eu vou mostrar aqui na bancada o que eu quero dizer com isso. Bom, o que eu quero dizer sobre aparentemente tá fora do centro, em alguns casos, é que, por exemplo, essa lâmina. Isso aqui é uma faca da região de Kiev, na Ucrânia, data mais ou menos entre o século IX e XIII. Isso aqui não é um sax, tá? Isso aqui é uma faquinha. Vocês podem perceber que isso aqui tá para baixo do centro da lâmina. Então, esse lado aqui é o gume, esse lado aqui é o dorso. Essa parte aqui vocês podem perceber, então, que está corroída, que ou foi afiada muito e essa partezinha quebrou, ou isso aqui também foi afiado junto. Não significa que ela tenha sido forjada com essa parte propositalmente para baixo do centro da lâmina, mas sim que acabou ficando com o tempo. Um exemplo, essa outra aqui, da mesma época, mesmo contexto, tá? Vocês percebem que ela está mais alinhada e que provavelmente a lâmina era alguns milímetros maiores. Essa aqui oxidou menos com o tempo, mas ela foi muito gasta, muito afiada. É normal lâminas de época estarem muito afiadas, lâminas pequenas. É mais comum você afiar lâminas pequenas porque você está usando o tempo inteiro. Um sax é uma lâmina de batalha, de combate, é uma fighter, por assim dizer.
Isso aqui já poderia ser considerado um sax, dependendo da época. Mas provavelmente a datação dela é um pouquinho mais tardia. Ela está datada mais ou menos entre século 8 e 11, e ela veio de Grobna, na Letônia. De novo, o mesmo efeito aqui, de estar desalinhado. Só que aí o que acontece? Você percebe pela espessura daqui, por algumas características dela, que essa lâmina era provavelmente alguns milímetros maior, ela era um pouquinho mais larga para cá, esse lado aqui é o fio e esse lado aqui é o dorso, pelo menos nessa parte, e isso foi perdido com o tempo, ou foi afiado, ou foi oxidado. Eu voto na opção da oxidação. Uma porque ela é uma lâmina relativamente estreita, né? E você percebe que esse lado daqui é mais largo do que esse lado daqui. E pela característica da oxidação, você percebe que o solo não foi nem um pouco gentil com essa lâmina ao longo dos anos, né? Então, é muito mais provável que essa parte aqui tenha se perdido na oxidação. Eu não chamaria essa terceira, essa maior, de sax, por causa do contexto. E o contexto é um dos pontos dessa lista, inclusive, como eu vou falar mais pra frente. Mas eu queria mostrar principalmente a questão da afiação e da oxidação na localização da espiga. Porque o ponto é sobre a espiga, justamente. Se você for parar para pensar na espiga, ela está praticamente sempre no centro da lâmina ou mais para baixo, porque é a parte que mais oxida ou que mais se afia. E daí o ponto da afiação que eu queria falar é que é mais comum você ver a afiação em lâminas mais curtas, porque elas estão sendo usadas o tempo inteiro, como eu disse. Uma lâmina de combate, uma fighter, você não vai ficar afiando ela a esmo, porque você não está usando ela com tanta frequência. Não é sempre que você precisa matar alguém, mesmo na Idade Média. Isso de que é uma época super violenta e todo mundo se matava todos os dias. Isso é mentira, senão a gente não teria chegado até aqui hoje. Sim, era uma época mais violenta do que hoje, mas mesmo assim você não usava uma faca de combate o tempo inteiro. Ou uma faca de guerra como essa. O mesmo vale para os saxes. Por isso que você vai sempre quase ver a espiga dela no meio da lâmina, sem muito desgaste para baixo. Você não vê saxes com a espiga perto ou alinhada com o dorso, como a gente vê em algumas facas de cozinha modernas. Isso não acontece. Isso leva para o próximo ponto, que é justamente o cabo. E sobre os cabos, a gente tem que dizer o seguinte. A grande maioria dos saxes que os arqueólogos encontram hoje... Eu tô tentando. A grande maioria dos saxes que já foram encontrados até hoje não tem cabo. Por um motivo óbvio. Todos os cabos são feitos de matéria orgânica. Então, seja osso, seja chifre, seja galhada de cervídeos, seja madeira, principalmente madeira. Então, esses materiais apodrecem, eles estragam. Mas, mesmo assim, a gente tem um número considerável de saxes que tem pelo menos alguma parte do cabo, quando não inteiro, que sobreviveu. Por causa do tipo do solo, outras questões de preservação. Todos a gente vê coisas muito diferentes do que a gente vê em cabos modernos. Você não vai ver, por exemplo, um sax como um cabo tipo esses pistol grips, ou garrafa, ou qualquer coisa do gênero. Você vai ver cabos que são bem distintos, são muito próprios do período deles. Mas é complicado a gente assumir como todos seriam, porque tem algumas variações. Eu vou mostrar alguns cabos para vocês terem uma noção de como que isso pode variar. Mas também existem cabos muito esquisitos como esse. E essa faca é bem especial para se falar, porque existe uma outra da mesma região que tem um cabo muito parecido, mas os especialistas tendem a definir ela como uma falsificação, provavelmente feita no século XIX, com base nessa primeira. Esse tipo de cabo, ou algo parecido, repete numa faca muito posterior, de quase 500 anos depois, que não é um sax, mas ajuda. E uma outra coisa que eu tenho que falar sobre saxes é que, por exemplo, você não vai ver um cabo como esse num sax. Na verdade, isso aqui não é um sax, tá? Isso aqui é uma faca que um amigo meu fez, inspirado em saxes, mas isso aqui não é um sax. E esse tipo de cabo, especificamente falando, não existe em nenhum sax original. Uma outra coisa que você não vai ver em cabos desse período, em facas desse período, é esse degrau entre
o cabo e a lâmina, como a gente vê na maioria dos tipos de facas modernas. Esse degrau não existe em lâminas. Esse degrau, depois do ricaço, não aparece muito em lâminas da época, e em saxes isso é inexistente, você não vê isso em sax algum. Então se você vê uma faca com um gavião, no caso, não é um sax. Saxes não tem essa característica. Independente de ser aqui, como eu falei, eles não têm ricaço, independente de ser logo saindo do cabo. Isso não acontece em saxes. Agora, muita atenção nisso que eu estou querendo dizer sobre esse alinhamento do cabo para a lâmina. Isso aqui é mais ou menos um sax. Eu vou dizer mais ou menos por causa do próximo ponto, que é a questão do tamanho. Eu considero isso aqui um sax, a maioria das pessoas vão considerar isso aqui um sax. Se vocês olharem bem, a lâmina está abaixo do nível do cabo, mas você não tem esse degrau. E é isso que é importante. Você vê o corte começando aqui e a lâmina cresce para baixo. Alguns saxes têm uma barrigona mesmo, principalmente esses de dorso quebrado. Isso não é tão comum em outros tipos de sax. Mas vocês podem perceber que o cabo vem de um jeito e você pode ter a lâmina para baixo dele sim, mas não com esse tipo de transição que é bem diferente. E assim, esse sexto ponto está bem ligado com a questão da espiga. A espiga meio que te diz como que o cabo vai ser, como que o cabo se relaciona com a lâmina, como que é essa transição. E um outro ponto importante sobre esse degrau é que sim, o cabo pode ser mais fino do que a lâmina, como eu mostrei naquelas fotos, mas isso não significa que a lâmina cresce para baixo do cabo. Porque quando isso acontece, a lâmina cresce para os dois lados e você geralmente vai ter uma guarda para evitar que a sua mão se machuque. E o sétimo ponto, qual que é? Por que isso aqui talvez para algumas pessoas não seja um sax? Para você classificar um sax como tal, de acordo com a arqueologia, ele tem que ter pelo menos 7 polegadas. Isso de acordo com a arqueologia, uma escola inglesa da arqueologia, que estuda os saxes principalmente anglo-saxônicos, como essa faca, ou esse sax. Por que isso? Questão de proporção e uso. Pensa, por exemplo, em lâminas japonesas. Um wakizashi, um katana, um tachi, um nodashi. Eles têm diferenças entre si, por mais que eles tenham similaridades. Você encaixa cada uma delas numa categoria diferente, mesmo que elas tenham muitas coisas em comum. E um bom fator para você separar ela é tamanho, são proporções, e o uso. Um sax é a mesma coisa. Então, assim, de acordo com essa linha mais britânica da arqueologia, abaixo de um determinado tamanho não é um sax. Mas daí tem outras questões, que são as proporções e o uso. Essa aqui é uma réplica de um sax. Eu vou mostrar uma foto dela quando ela estava novinha. E eu vou mostrar um desenho de onde ela foi baseada. Ela está, eu acho que uns 3, 4 milímetros menor que a original, porque a pontinha quebrou. Característica do material que não é dos mais confiáveis, porque é um bloom isso aqui. O ponto é, teoricamente, isso aqui não seria um sax porque ela está 1 centímetro abaixo do tamanho. Só que você tem meio que uma linha de tolerância ali, do que seria ou não. E quando a gente fala de saxes anglo-saxônicos com o dorso quebrado, essa divisão fica um pouco mais complexa, porque as peças menores elas tendem a ter as mesmas proporções das peças maiores. É um pouco confuso. Mas assim, para termos gerais, isso não seria um sax, a menos que você considere essa linha de tolerância. Aí sim ela é um sax. A maioria das pessoas considera isso aqui um sax. Se você fosse ver uma bainha feita para essa faca, ela seria a bainha de um sax, de acordo com a arqueologia. Porque você vai contar uma variação no tamanho do couro aí. Então é meio complicado quando você está beirando essa linha de tolerância. Então toda faca que tem mais de 7 polegadas é um sax? Também não. Porque ela vai depender de todas as definições que a gente está dando aqui. E também porque no mesmo período existiam facas diferentes. Então se eu fosse fazer uma faca de cozinha dessa época, ela teria muito das dimensões de um sax. Mas com certeza ela seria mais fina. Porque ela não está tendo o uso de uma faca de combate. Mas a arqueologia talvez chame ela de sax. Aí a gente começa a entrar em algumas confusões, porque o contexto é muito importante. Mas o contexto é a última coisa dessa lista e eu vou explicar mais tarde. Em suma, saxes têm que ter um certo tamanho. Para vocês terem uma noção, então são 7 polegadas, que é mais ou menos 17,5, 18 centímetros mais ou menos. Você tem uma linha de tolerância, porque se você pegar uma faca de 7 polegadas e afiar, perder 1 milímetro, ela vai deixar de ser um sax? Óbvio que não. Então a gente tem que pensar mais ou menos nisso. E os maiores saxes
Com um cabo, já encabadas, elas chegavam a ter quase 1 metro. O sax de Mortlake é o maior que eu conheço e ele tem quase 80 centímetros de lâmina. E por que ele não é uma espada? Porque ele não tem outras características de espada. Se você pega esse sax aqui, que é o de Bagnall, ele tem cerca de 9 milímetros no dorso. Ele provavelmente teria um cabo de uns 20, 25 centímetros. E ele é usado de forma diferente de uma espada. Mas o ponto é, o uso do sax é distinto do uso de uma espada. Mesmo que os dois, em teoria, sejam usados no mesmo contexto, que é o contexto bélico-militar. Mas eles são armas diferentes. Você tem pontos de balanço diferentes. Você tem dinâmicas diferentes. Então você tem armas que respondem ao uso completamente diferentes. E por isso que uma espada viking de um gume só é uma espada. Porque ela tem todas as características de uma espada, exceto que ela só tem um gume. Ela pode ter vindo do sax. Com toda probabilidade ela veio do sax. Mas ela evoluiu ao ponto de realmente virar uma espada. Ela tem todas as características das mesmas espadas da época, enquanto que um sax não vai ter. Bom, o 8º ponto dessa lista é que os saxes são pontiagudos. Todo sax tem que ser útil para estocar. Ele não precisa ser otimizado para estoque, mas ele tem que ser útil para estoque. Pensa numa faca de luta, uma fighter hoje em dia. Elas têm características que permitem uma certa versatilidade nela. Você não vai lutar de uma forma só, você tem meio que se virar de acordo com a situação. Por isso, é natural que você queira uma faca que seja pontiaguda. Isso aqui, por exemplo, vai fazer um bom estrago. Isso aqui não. Significa que esse ângulo tem um ângulo mínimo? Não, porque se eu colocar esse ângulo mais para o meio, com a mesma abertura, ela vai ser pontiaguda. Mas do jeito que está, ela não é muito útil para estocadas. Também não significa que o sax seja tão pontiagudo assim. Porque daí, por características de materiais, características tecnológicas do período, você também não conseguiria manter uma lâmina tão pontuda sem risco de quebrar. Além do que, é uma arma que ainda assim é voltada para corte. Mas ela tem que ter essa dupla função. Então você não vai ter um sax com uma ponta de cutelo ou com uma ponta de uma faca santoku, por exemplo. E daí vem um parênteses especialmente para esse tipo de lâmina, que é um saco de dorso quebrado. Porque, num geral, não sempre, claro que você vai ter algumas exceções, mas num geral, esse vértice aqui vai estar entre 1/3 e 2/5 da lâmina. Algumas facas, principalmente as menores, isso aqui até pode chegar na metade. Quanto maior o sax, quando ela vira um lang sax, por exemplo, como o sax de Bagnall, você vai perceber que essa regra meio que some. Elas ainda são pontiagudas, mas ela não tem uma proporção tão clara. Mas pelo menos lâminas até uns 40 centímetros, você vai perceber que isso vai estar entre 1/3 e 2/5 da lâmina, num geral. Isso falando especificamente de facas de dorso quebrado anglo-saxônicas. Isso não é uma regra para outros saxes. Isso é uma moda que começa a surgir no século 7 e 8 na Inglaterra. Ah, mas eu conheço um sax que tem uma lâmina assim do período romano. Existem facas que têm esse tipo de característica muito anteriores em outros contextos aleatórios. Facas de bronze que tem uma ponta parecida. Isso não define um sax. Isso define uma faca específica ou alguma moda específica em algum lugar. Muitos buis, inclusive, seguem essa mesma linha. Mas isso não significa que seja um sax. Existem saxes antes que têm pontas parecidas? Sim. Mas não necessariamente um dorso quebrado tão bem definido como esse. Uma outra questão que eu poderia ter ligado com a parte das dimensões, mas eu acho que merece uma atenção especial, é a espessura dos saxes. No geral, as lâminas dos saxes são mais grossas do que as lâminas contemporâneas. Por algumas razões que não são, é para bater com mais violência ou para parar golpes de machado. A principal razão é, o material era pior, o aço era pior. Então, por mais que você usasse bons métodos e você tivesse bons ferreiros fazendo, às vezes a matéria-prima não era de melhor qualidade. Então você precisa de uma lâmina mais espessa para aguentar aquilo ali. É uma questão estrutural da própria lâmina, principalmente as lâminas mais longas. Ah, mas tem facas pequenas que são tão grossas quanto? Tem 5, 6, 7, 8 milímetros? Sim, porque ferro não valia muito, aço valia muito. Aço de boa qualidade valia muito mais. Então, pode ser você fazer uma faca pequena, muito grossa, desde que você use pouco aço para o gume. Agora, para um sax em que você tem um comprimento grande, você está gastando muito material ali. Então, elas são grossas porque o ferro era mais barato, então você vai precisar de mais ferro. Isso é uma regra? Não, você não tem uma espessura padrão de saxes. Existem saxes de quase 3 milímetros, de tão finas, e existem saxes de praticamente 1 polegada no dorso. A regra que você pode supor aí é que quanto melhor o material,
mais fina a peça vai ser. Esse sax aqui é uma peça realmente grande e ela tem 5 milímetros, enquanto que a original, na qual essa daqui é baseada, tem 9 milímetros no dorso e é relativamente pequena. Por mais que a gente não tenha tantas análises metalográficas de saxes como seria o ideal, a gente consegue meio que estimar, dependendo da região e dependendo da qualidade do material, esse sax vai ser mais espesso ou menos. Mas assim, por questões de estética e da função do material em si, mesmo que a gente use aços melhores, o sax ainda vai ser mais grosso, porque ele vai ter dinâmicas próprias que vão depender um pouco do peso e da massa dele. De novo, não é uma faca para você meter golpes poderosos ou parar machadadas gigantescas. Não. Mas é porque ela vai ter uma dinâmica na mão mesmo, que é diferente. E por final, o último ponto. E agora que eu percebi que são 10 pontos no total, é praticamente os 10 mandamentos do sax. Vamos dizer assim. Desculpa a prepotência. Mas contexto. O contexto é tudo para quando você for definir uma faca como sax ou não. Os sax, por definição, são facas que surgem a partir do século V e vão até o século XI, mais ou menos. Um pouquinho depois você ainda tem alguns sobreviventes ali, na Europa quase toda. Por que algumas facas, mesmo dentro desse contexto, não são saxes? Contexto, definição. Como eu falei, existem as facas de guerra, que não são saxes. Existem os tais dos escramachetes que eu falei, que não são saxes. Existem as espadas de um gume só, que não são saxes. Depende de contexto. E o contexto dita algumas regras pra gente, inclusive nas reproduções. Sendo assim, como a gente não está vivendo no século V ao século XI, tudo que eu faço não é um sax, também não acho que é para tanto, né? Claro que a gente pode fazer reproduções, a gente pode fazer releituras, mas as releituras têm que seguir algumas normas para a gente saber o que a gente está falando. Do contrário, eu posso pegar qualquer faca e falar que é um sax, porque, sax tem uma palavra para faca, sabe? A gente fica meio bagunçado. Eu fiz esse compilado de características que os saxes têm, não como regras, mas como uma forma de você não cair fora do que se consideraria um sax naquela época. Se você chegar a qualquer coisa fora disso, você está fugindo do padrão daquele tipo. É como, por exemplo, se eu quisesse fazer um kukri que é curvado para cima, só porque é uma releitura, e chamar de kukri. Qualquer um vai te olhar e falar que aquilo ali não vai ser um kukri, mas você está falando. É como se eu quisesse pegar uma Nesmuk, por exemplo, e deixar ela super pontiaguda, como se fosse uma faca de tirar filé. Você pode dizer o que for, mas é complicado para classificação depois. Porque é aquela coisa, sabe? Joga no Google Imagens faca e tenta encontrar exatamente o tipo de faca que você tem em mente. Você não vai encontrar. Eu posso estar pensando numa faca de pedra, numa faca de bronze, mas de repente eu vou encontrar qualquer tipo de faca, que não tem nada a ver com o que eu gostaria de encontrar. É por isso que a gente categoriza as coisas. Não é para excluir as pessoas daquilo, mas sim para a gente poder ter uma base de estudo, ter um norte na hora que a gente for procurar isso. Se você começa a chamar qualquer coisa de sax, nada mais é um sax, porque você não tem uma especificidade do tipo. Então assim, contexto é tudo. Você define o sax por contexto. Tem facas que são basicamente idênticas a saxes que não vão ser saxes. E você vai conseguir chamar um sax de algumas outras coisas. No último vídeo, por exemplo, eu coloquei no final um sax da Alemanha do período merovingio e um dirk escocês do século XVIII. E os dois caem na categorização tanto de um quanto de outro. Mas o contexto define como um dirk e não como um sax. A mesma coisa acontece com algumas adagas bollocks mais primitivas que tem basicamente uma lâmina de um sax com um cabo diferente. E que também caem na categoria de um dirk. O que é o quê? Um escocês, se desenterrasse uma lâmina de um sax no quintal, às vezes poderia chamar de dirk. E um anglo-saxão que pegasse um dirk que veio do futuro numa máquina do tempo, iria chamar de um sax. Mas a gente tem que pensar que existe um contexto aí. Do contrário, tudo é tudo e nada é qualquer coisa. Então a gente tem que nortear a discussão e a gente tem que nortear os tipos. Não dá para aparecer com algumas peças mais ou menos inspiradas e chamar de sax. Isso leva a uma última questão que eu queria comentar aqui nesse vídeo. Existe uma categorização de um sax moderno? Isso é possível? Eu acho que sim. Eu acho que é bastante possível. Mas é complicado, porque tem que se fazer com uma certa responsabilidade. Não adianta você chegar e criar qualquer coisa e falar que é um sax, porque senão você gera essa desinformação sobre como eram os saxes históricos. Por causa da popularidade desses temas nórdicos, vikings e germânicos e pagãos no geral, muita gente faz qualquer porcaria e diz que aquilo ali é um sax viking.
Inclusive eu vi um vídeo no YouTube esses dias de um cara que forjou uma faca de ponta e falou: ah, estou forjando um sax viking do século XI, e não tem nenhuma referência daquilo. A pessoa simplesmente inventou, sabe? E às vezes inventou bem intencionada, porque aprendeu com alguém. É complicado, sabe? Então assim, eu acho que tem que ter uma certa responsabilidade. Dá pra colocar um ricaço num sax? Pra fazer uma releitura moderna? Sim. Mas você não pode chegar e falar que aquilo ali é o sax, é a arma dos vikings e dos anglo-saxões. Como eu expliquei no vídeo anterior, o sax nem é necessariamente uma arma viking. Mas aí você está falando que uma faca moderna é uma faca mais antiga do que aquilo. É a velha história de falar, por exemplo, que a Nesmo, que é uma faca indígena, ou que a Bowie é uma faca que foi usada pelos desbravadores americanos quando eles descobriram a América. Sabe? Você começa a criar vários anacronismos aí, e você começa a levar conclusões erradas, de que essa sua faca que tem ricaço e que tem que é um full tang e tem um padrão leather, você está falando que aquilo ali era usado há 1000 anos atrás, com várias tecnologias que só surgiram depois. Percebe? Você está passando desinformação. Você está mentindo. Por mais bem intencionado que seja, você está mentindo. É a mesma coisa que você falar que o pattern welding foi descoberto pelos cruzados na Síria, como eu falei no vídeo de Damasco. Evita isso. Nem todo mundo tem acesso à informação? Não. Mas se você está vendo esse vídeo até aqui, você já viu essa informação toda. Então, assim, quer fazer um sax moderno? Faz, mas faz com parcimônia. Porque se eu for fazer um sax moderno da forma que eu já vi muita gente fazendo, é praticamente um Bowie sem guarda. Não é um sax. Mas vamos ter cuidado na hora de denominar uma faca contemporânea de sax. Do contrário, a gente está vendendo gato por lebre. E esse é o conteúdo do vídeo de hoje. É a parte 2 sobre o sax. Vai ter uma parte 3, eu não ia fazer, mas eu decidi que vou, sobre considerações finais. E eu vou completar um pouquinho a história do sax e entrar de novo nesse tema de sax moderno. E a gente se vê lá, a gente conversa sobre isso depois. Mas até lá, dá follow aqui, dá like, dá joinha, ativa o sininho, manda mensagem, pergunta coisa. E é isso, ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima.